Jujucas da Fabi! Mais uma semana, vocês estão bem? Como é que passaram a semana? Me comenta. Eu adoro quando vocês escrevem pra mim no Facebook, mandam mensagens, a gente fica assim trocando as nossas intimidades. Mais uma utilidade da rede social, né? Afinal de contas, alguma coisa a gente tinha que fazer de útil com esse negócio. Eu tô aqui hoje pra falar sobre uma síndrome. É conhecida no meio acadêmico, mentira, nem sei se é. Como a síndrome do pequeno poder, ou do poder pequeno, como alguns chamam. Essa síndrome acomete pessoas que, em sua maioria, não têm muitas realizações na vida e em determinados lugares ela tem autoridade. Então, de repente, ela não é nada no dia a dia, é uma pessoa que é mandada por todo mundo, mas dentro de casa ela precisa se valer de ser poderosa para poder humilhar alguém, para poder se sentir bem. Ou, isso acontece às vezes no emprego, ela tem um emprego nada a ver, assim, ou que não a realiza totalmente, mas nesse emprego ela tem uma função e que ela tem uma pequena autoridade. Então ela é responsável pela chave da caçamba do lixo. Então, com o poder que ela tem de abrir e fechar a caçamba do lixo, ela vai dominar aquela situação e vai se impor, né? Porque é o único poder que ela tem, é o pequeno poder. E isso, infelizmente, acontece muito na igreja. Isso acontece muito nas igrejas por um motivo simples. Muitas pessoas, às vezes, são eleitas para funções oficiais na igreja e elas não têm assim, um equilíbrio emocional muito grande, então ela resolve fazer do seu cargo o seu reinado, basicamente. Isso acomete geralmente pessoas que, embora pareçam orgulhosas, têm a sua autoestima meio ferida. São pessoas que no dia a dia têm trabalhos onde são humilhadas ou que não estão realizadas e de repente ela é líder de um departamento na igreja, ou ela é a líder do grupo, o ancião do grupo, o diácono do grupo, e ela se vê ali com poder, com autoridade para decidir as coisas. Então ela começa a se sentir poderosa, porque o único lugar em que ela pode mandar é aquele lugar. Então ela vai se fazer valer do poder e da autoridade que lhe foi conferido, às vezes para pisar nas outras pessoas e para não se enxergar no tamanho exato que ela é. Talvez você que esteja me ouvindo agora tenha que conviver com esse tipo de pessoa do poder pequeno ou do pequeno poder. E assim, não adianta bater de frente com esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa geralmente assim tem o orgulho travado. Então, mesmo que você diga pra ela, não é assim, tá errado, ela é o domínio dela, é o reino dela. Então, eu te aconselho aí pelas beiradas, a não bater de frente, de repente até esperar a próxima eleição de oficiais. Porque que adianta brigar com as pessoas, né? Na igreja ainda. Vai brigar, não vou mais nessa igreja, vou na outra, e a gente vê essas briguinhas que ninguém ganha no final da história, a igreja toda acaba perdendo, né, como um todo. Mas, de repentemente, eu estou falando com você, querido amigo, eu estou com um lacinho na mão que eu esqueci de tirar. Estou falando com você, querido amigo, que é essa pessoa. Fábio, mas como eu sei que eu sou essa pessoa? Você, de repente, não tem um trabalho que te satisfaça, ou não ganha bem, ou faz alguma coisa que não é tão assim... Você, de repente, não é respeitado na sua família, você não é respeitado em casa e você foi eleito para alguma função. E quando você está ali, você realmente quer ser obedecido, você quer ser visto como uma pessoa superior às outras do grupo. Cuidado! Quem tá em pé, que cuide para que não caia, como já diria o nosso querido Paulo. Porque do mesmo jeito que você foi eleito para uma função e tá ali agora dominando, mandando, você pode ser deseleito. Nem é deseleito a palavra, né? Você pode não ser eleito no próximo ano, na próxima eleição, e daí o que você cultivou nesse período em que você esteve à frente? Se você foi eleito para uma função, ou se você foi escolhido, né, para fazer alguma coisa na igreja, a sua posição é de servir, não é de mandar. A gente tem uma visão meio equivocada, assim, né? E a gente teve uma lição bem interessante, né? Lembra da ceia, quem vai ser o primeiro e tal. E Jesus deu uma chapuletada na galera, né? Porque afinal de contas, quem quer ser o primeiro, que seja aquele primeiro para servir, então. E se você tá na igreja, a sua posição lhe foi dada como serviço, não para você ser servido, não para você mandar e tratar de todos os seus traumas e frustrações de baixa autoestima, mandando nos outros, sendo tirando e cuspindo rega pros outros. Vai pra uma terapeuta, filho. Vai tratar de seus problemas tudo lá no divã, ao invés de ficar tratando mal as pessoas. Ouça o que as pessoas têm a dizer quando você está numa posição de superioridade ou numa função de autoridade.
Às vezes você mesmo que tá ali no meio do negócio não consegue enxergar os seus defeitos, as suas falhas naquela situação, e quem tá ao seu redor tá conseguindo enxergar isso. Então um pouquinho de humildade faz bem nessas horas, sabia? Nem mesmo os crentes estão livres dessa síndrome do pequeno poder. E se na igreja ela ficar perdurando em todos os nichos, em todos os departamentos, a sua igreja, ao invés de igreja, vai virar uma bancada política, né? Cada um tentando ter mais poder que o outro, cada um tentando mandar mais que o outro, daí vamos conversar a respeito e vamos ser humildes de reconhecer quando a gente estiver fazendo isso. Se as pessoas vêm me pedir para fazer alguma coisa e de repente é contrário à sua opinião, por que não considerar? De repente ela tem razão. E se você tem que lidar com uma pessoa que é assim, às vezes tente entender as frustrações pelas quais ele passou, que às vezes a gente acha a pessoa super orgulhosa, mas na verdade ela é a que mais sabe que ela não é nada. E daí às vezes vai da gente ter um pouquinho de paciência com essas pessoas, para que a gente não humilhe mais ainda ela, né? Fica aí a dica para convivência boa na sua igreja com aqueles que sofrem da síndrome do pequeno poder. Combinado? Beijo, não esquece de curtir, de compartilhar e de comentar aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Você conhece alguém assim que é vítima dessa síndrome do pequeno poder, que precisa ser obedecido, que precisa ser reconhecido como superior? Conhece? Escreve aqui embaixo para mim, se quiser contar o nome aí pra gente também, né? Ou então conta como é que você reage a isso quando isso acontece com você, que eu quero saber. Um beijo e até semana que vem.